Saudações, povo abençoado, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Bom, vamos começar a leitura hoje do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Nota bem que nós lemos um dos maiores evangelhos da Bíblia. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós lemos um dos maiores evangelhos da Bíblia em 8 dias. Viu como é que passou rápido? A leitura, ela realmente é uma leitura pesada, enfadonha, para quem não compreende a palavra de Deus, porque tem muitas palavras que são de difícil entendimento, precisa ter um dicionário do lado para você acompanhar. Por isso que é bom o vídeo estar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa ouvi-lo, assistir e ouvir quantas vezes necessário for, ter um dicionário do lado para você compreender aquela palavrinha que você não entendeu, às vezes você não dá importância para ela, ou às vezes você acha que tem um significado, mas ela não tem, é outro significado. É importante ter um dicionário do lado para você ter a compreensão correta do que o texto sagrado está dizendo, certo? E hoje nós vamos começar a ler o Evangelho de São Marcos. Outra coisa que eu notei, que tem alguns vídeos lá na minha linha do tempo, que estão com menos reproduções, menos visualizações. Sinal que alguns assistiram uns vídeos, deixaram de assistir outros. Vamos colocar a leitura em dia, não perder nenhuma vírgulazinha, porque esse projeto nosso é de leitura de toda a Bíblia, então não pode ficar nada para trás esquecido não, tá bom? Então vamos dar início hoje à leitura do Evangelho de São Marcos. Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3 e vamos encerrar por aí, certo? Evangelho segundo o Santo Evangelho segundo São Marcos. João Batista, capítulo 1, versículo 1 em diante. O título da leitura é João Batista. Vamos lá? Diz-nos assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram por ele no Rio Jordão. Versículo 5 novamente. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e tentação de Jesus.
versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi, versículo 14, né? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. A cura do endemoniado de Capernaum. E entrando em Capernaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro, versículo 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantando-a, e a febre a deixou, e servia-os. Versículo 31, novamente. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades,
e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Versículo 38 novamente. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. A cura de um leproso. E aproximando-se dele, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes tornar-me limpo. Versículo 40 de novo, E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O paralítico de Capernaum, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Capernaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo-o versículo 4 novamente. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo,
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. A vocação de Levi, versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus é Senhor do sábado, versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que Davi... versículo 25. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura de um que tinha uma das mãos mirradas, capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Uma das mãos mirrada. Perdão, vamos ler novamente. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada:
levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem, versículo 9 novamente. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. A eleição dos 12, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. A blasfêmia dos escribas, versículo 20. Foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o... Vamos voltar, versículo 20 novamente. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim.
Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente. Então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. A família de Jesus. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Graças a Deus. Até aqui, lemos até o capítulo 3. Amanhã nós vamos prosseguir com a leitura a partir do capítulo 4, permitindo Deus. Né? Então, eis aí mais um dia de leitura da Santa Bíblia. Já entramos no Evangelho de São Marcos. Os vídeos anteriores, você que está chegando agora, você vai encontrar na minha linha do tempo, né? Para você poder também acompanhar a leitura da Santa Bíblia, esse projeto abençoado de leitura da Palavra de Deus, de toda a Palavra de Deus, né? Então, eis aí a leitura, vamos agradecer a Deus e encerrar por aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua presença através da oração, para Te agradecer, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por mais esses 3 capítulos que nós lemos, meu Deus, já no Evangelho de São Marcos, para a meditação nossa. Meu Deus querido, eu apresento as vidas dos nossos seguidores aqui no Facebook, de cada pessoa que está acompanhando, meu Deus, a leitura da Tua Santa Palavra. O Senhor, meu Deus, é o maior interessado em que cada um de nós façamos essa leitura para dissipar toda a confusão nas nossas mentes e nos nossos corações. Sendo assim, ó Deus, eu rogo ao Senhor, abençoa as vidas de cada pessoa que está nos acompanhando na leitura desta palavra maravilhosa, poderosa. Aqueles que ainda não começaram a ler, mas que ainda irão se achegar, porque o Senhor vai trazer mais pessoas para acompanhar conosco a leitura da Santa Bíblia. Eu peço a bênção maravilhosa do Senhor para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família. Fica conosco, nos abençoa em tudo, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eis aí, Deus abençoe a todos, né? Quem não pôde acompanhar ao vivo, o vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo. Você vai poder ler, acompanhar, assistir quantas vezes você quiser. Que Deus abençoe a todos.